Capítulo 52. Convergências. 1. Chegou a véspera de Natal e, em Veaterbury, não se falava de outra coisa senão da festa que Bolduod ia dar nessa noite. Não era que as festas de Natal fossem uma raridade na paróquia, mas esta era surpreendente por ser Bolduod o seu anfitrião. A notícia tivera uma ressonância insólita e incongruente, como se alguém anunciasse que uma partida de croquete teria lugar na nave de uma catedral ou que um juiz muito respeitado se entregará à vida de palco. Que a festa fora planeada para ser uma verdadeira diversão não havia dúvida. Um grande ramo de visco branco tinha sido trazido dos bosques nesse dia e fora pendurado no salão da casa do celibatário. Azevinho e Hera seguiram-se às mãos cheias. Desde as 6 da manhã até depois do meio-dia, o grande fogo a lenha da cozinha rugira e crepitara, a chaleira, a caçarola e o caldeirão de 3 pernas surgindo no meio das chamas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante deste grande braseiro, sem interrupção, assaram-se e regaram-se vários pratos. Ao entardecer, acendeu-se o fogo da lareira do comprido vestíbulo para onde descia a escadaria, e todos os móveis foram afastados de modo a criar espaço para o baile. A lenha que alimentaria o fogo nessa noite era o tronco inteiro de uma árvore, tão difícil de transportar que não pôde ser trazido em braços ou rolado até a lareira. Foram precisos 2 homens para arrastá-lo e içá-lo com a ajuda de correntes e alavancas quando se aproximou a hora marcada. Apesar de todos estes preparativos, o espírito da festa estava ausente da atmosfera da casa. O seu proprietário nunca antes tentará semelhante feito, e este parecia ter-lhe sido imposto, à revelia da sua natureza. A alegria pretendida insistia, pois, em revestir-se de uma majestade solene, a organização de todos os trabalhos fora confiada a empregados que se ocupavam da tarefa com frieza, e uma sombra pairava sobre aquelas divisões, para recordar que o divertimento era em tudo alheio àquele espaço ou ao homem solitário que lá vivia, o que nada de bom prometia. 2. Nesse momento, Bateba estava no seu quarto, a vestir-se para a festa. Tinha pedido velas, e Lide entrou e pousou uma de cada lado do seu tocador. Não vás, Lide pediu, quase tímida. Sinto-me tolamente agitada. Nem sei dizer porquê. Oxalá não tivesse sido obrigada a ir a este baile, mas já não tenho como escapar. Não falo com o Sr. Bolduod desde o outono, desde esse dia em que lhe prometi que nos veríamos no Natal, para tratarmos do nosso acordo. Nunca pensei que seria um encontro desta natureza. Eu iria na mesma, observou Lide, que ia acompanhá-la, uma vez que Bolduod fora generoso nos seus convites. Sim, irei até lá, naturalmente, disse Bateba. Mas aborrece-me que seja eu o motivo desta festa. Não digas nada. Lide. Claro que não, é senhora. A senhora é o motivo? Sim. É por causa de mim que ele vai dar esta festa. Por causa de mim. Se não fosse por mim, nunca teria havido uma festa. Não posso explicar mais nada. Não há mais nada a explicar. Quem me dera nunca ter vindo para Veaterbury. Isso é uma maldade da sua parte. Desejar estar pior do que está. Não, Lide. Desde que aqui vivo, só tenho problemas, e é provável que esta noite me traga mais alguns. Agora, vai buscar-me meu vestido preto de seda e vê se me assenta bem. Não me diga que é esse que vai levar, senhora. Já está de luto há 14 meses e devia alegrar um pouco a sua indumentária, para um serão como este. Será mesmo necessário? Não, irei como de costume. Se usasse um vestido de noite, as pessoas fariam todo tipo de comentários e eu teria o ar de quem está a divertir-se, quando é precisamente o contrário. Esta festa não me agrada de todo, mas deixa lá, fica e ajuda-me a acabar de vestir-me. 3. Àquela hora, Bolduod também estava a vestir-se. Um alfaiate de Casterbridge viera ter com ele e ajudava-o agora a experimentar um novo casaco que acabará de lhe ser trazido à casa. Nunca o lavrador fora tão meticuloso, tão implacável com o corte e, de um modo geral, tão difícil de agradar. O alfaiate deu voltas e voltas ao seu cliente, apertando na cintura, puxando as mangas, alisando o colarinho, e, pela primeira vez na sua vida, Bolduod não parecia aborrecido. Noutros momentos, protestara contra todos aqueles cuidados que julgava serem infantis. Desta vez, nenhum reparo precipitado ou filosófico lhe foi suscitado pela postura do seu alfaiate, que tanta importância dava a um vinco no casaco como um terremoto na América do Sul. O cliente declarou-se, enfim, quase satisfeito e pagou a conta. À saída, o alfaiate cruzou-se com Oki, que vinha chegar para dar conta do trabalho desse dia.
Ah, ok, disse Boldud. Espero vê-lo aqui esta noite. Trate de divertir-se. Estou determinado a não olhar a despesas nem a poupar-me em esforços. Vou tentar vir, senhor, mas talvez chegue um pouco mais tarde, retorquiu Gabriel, com toda a calma. Fico feliz por vê-lo assim tão mudado. Sim, tenho de reconhecê-lo. Estou radiante esta noite. Estou feliz e mais do que isso, tanto que quase me entristeço com a consciência de que tudo passará. Por vezes, quando me encho de esperança e alegria, um problema desenha-se no horizonte, de tal forma que chego a regozijar-me com a minha tristeza e a recear a boa disposição. Acredito que seja absurdo. Sinto que é absurdo. Talvez o meu dia tenha enfim chegado. Espero que seja um dia cumprido e feliz. Obrigado. Obrigado. No entanto, é possível que esta felicidade se baseie numa frágil esperança. Porém, acredito nela. É mais fé do que esperança. Mas penso que, desta vez, não me enganei. Ok, as minhas mãos tremem um pouco. Não consigo atar este lenço em condições. Posso pedir-lhe que me faça o nó? A verdade é que, ultimamente, não me tenho sentido bem. Lamento ouvir isso, senhor. Oh, não deve ser nada. Quero que o faça o melhor que souber, por favor. Há algum nó que esteja na moda? Ok. Não sei, senhor, respondeu o pastor, e a sua voz enchera-se de tristeza. Boldud aproximou-se de Gabriel e, enquanto ele lhe atava o lenço, o lavrador prosseguiu, febril. Será que uma mulher é capaz de cumprir a sua promessa, Gabriel? Se não for inconveniente para ela, talvez. Ou antes, uma promessa implícita. Se é implícita, já não me comprometo, volveu Ok, com uma ponta de amargura. Nas mulheres, essas palavras têm tantos buracos como uma peneira. Ok, não fale assim. Tornou-se muito cínico nos últimos tempos. A que se deve? Parece que trocamos de posições. Agora, sou eu jovem cheio de esperança e você o homem velho e descrente. Em todo caso, será que uma mulher cumpre a promessa, não de se casar, mas de assumir o compromisso de casar-se algures no tempo? Ora, você conhece as mulheres melhor do que eu? Diga-me. Receio que esteja a sobrevalorizar o meu entendimento destas matérias. No entanto, talvez essa mulher cumpra sua promessa, se for feita com a intenção honesta de corrigir um mal. Isto ainda não foi longe, mas eu acredito que irá. Sim, sei que irá, disse ele, num murmúrio impulsivo. Insisti no tema, e ela está inclinada a ser benevolente comigo e a ver-me como marido num futuro distante, e isso basta-me. Que mais posso esperar? Ela acha que uma mulher não deve voltar a casar-se enquanto não tiverem passado 7 anos desde o dia do desaparecimento do seu marido. A ideia aplica-se a ela própria, claro, se o corpo dele nunca foi encontrado. Talvez seja apenas este argumento legal que a influencia, ou algum motivo religioso, mas está relutante em falar disso. No entanto, prometeu, ou insinuou, que vai firmar o seu compromisso esta noite. 7 anos, murmurou Ok. Não é tanto. Atalhou Boldud, com impaciência. São 5 anos, 9 meses e alguns dias. Já passaram quase 15 meses desde que ele desapareceu, e será assim tão extraordinário no noivado de um pouco mais de 5 anos. Parece ser demorado, para quem olha para frente. Não deposite demasiada fé nessas promessas, senhor. Lembre-se, já foi enganado uma vez. As intenções dela até podem ser boas, mas, lá está, ainda é nova. Enganado? Nunca! Retorquiu o lavrador, com veemência. Ela não me prometeu nada daquela primeira vez, portanto, não quebrou a sua promessa. Se me prometer, vai casar-se comigo. Bateba é uma mulher de palavra. 4. Troy estava sentado num canto da taberna do Servo Branco, em Casterbridge, a fumar um cigarro e a beber de um copo que fumegava. Alguém bateu à porta, e Pennyvis entrou. Então, já falou com ele? Perguntou ao maioral, indicando-lhe uma cadeira. Boldud? Não. Long, o advogado. Não estava em casa. Fui lá primeiro. Que maçada. Pois é. No entanto, não vejo por que razão um homem que parece ter se afogado mas não se afogou deveria ser responsável pelo que quer que seja. Eu cá não vou consultar nenhum advogado. Não eu.
Mas não é bem isso. É se um homem muda de nome e coisa e tal, e toma medidas para enganar o mundo e a sua própria mulher, é um aldrabão. Aos olhos da lei, será sempre um bandido, será sempre um desmiolado de um vagabundo, e é crime punível. Ah! Bendito, Peníveis riu-se Troy, mas foi com uma ponta de ansiedade que acrescentou. Ora bem, o que eu quero saber é o seguinte, acha que existe mesmo alguma coisa entre ela e Bolduod? Por minha alma, nunca tal ideia me passaria pela cabeça. Como ela deve detestar-me. Já conseguiu saber se foi ela a encorajá-lo? Não consegui saber. Parece que há sentimentos da parte dele, mas, quanto a ela, não me pronuncio. Eu não sabia uma palavra deste assunto até ontem, e tudo que ouvi dizer é que ela vai à festa que há esta noite em casa dele. É a primeira vez que lá vai, segundo dizem. E também dizem que ela nunca mais conversou com o homem desde que tiveram os dois na feira de Greenhill. Mas o que sabem as pessoas? Cá pra mim, ela não gosta dele. É demasiado fria e indiferente. Não tenho assim tanta certeza. É uma bela mulher, não acha, Peníveis? Reconheça que nunca viu uma criatura tão bela e requintada em toda a sua vida. Juro pela minha honra que, quando lhe pus os olhos em cima, no outro dia, perguntei-me como fui capaz de deixá-la sozinha tanto tempo. E, depois, vi-me preso àquele espetáculo enfadonho, do qual já me libertei, graças a Deus. Troy deu mais uma passa no cigarro e perguntou. Como estava ela quando a viu ontem? Oh, ela não me deu grande atenção, como deve imaginar. Mas parecia bem de saúde, tanto quanto pude ver. Virou aquele olhar altivo para minha pobre carcaça e logo olhou para o outro lado, como é se eu mais não fosse com uma árvore sem folhas. Ela tinha descido da égua para ir ver a cidra do ano, acabada de espremer, como viera a cavalo, estava rosadinha e ofegante, o peito subindo e descendo, mesmo ali nas minhas barbas. Ah, pois foi, e eram só homens à volta dela, atarefados a espremer as maçãs, e que diziam, atenção às maçãs, é senhora, ainda lhe sujam o vestido. Não se preocupem com isso, disse-lhes ela. Depois, Gabi trouxe-lhe um pouco da cidra nova, e ela bebeu-a por uma palha, em vez de fazer como nós. Lide, disse, traz-me alguns galões e farei vinho de cidra com eles. Sargento, tar ali eu ou um pedaço de carvão queimado, para ela era o mesmo. Tenho de ir ter com Bateba de imediato. Ah, sim, agora vejo. Tenho de ir ó que ainda é o maioral, não é? Sim, julgo que é. E da pequena quinta de Veaterbury também. É ele quem manda naquilo tudo agora. Não deve ser fácil para ele mandar na minha mulher, ou para outro homem qualquer da mesma laia. Não sei. Mas ela não passa sem ele e, sabendo disso, ele faz o que quer. Aquela cabecinha lá tem os seus pontos fracos, embora eu não tenha dado com nenhum, que só o diabo lá entra. Ah, maioral, ela está acima das suas capacidades, e o senhor tem de reconhecê-lo. É um animal de outro calibre, com um estofo mais fino. Mas, se ficar comigo, nenhuma deusa altiva, impetuoso pedaço de mulher, cópia de Juno, que era uma deusa, como sabe, que seja minha, ou seja quem for, lhe fará mal. Mas tudo isto exige que sigamos a situação de perto. E, com um jeitinho aqui e outro ali, vejo que as coisas até estão bem encaminhadas. 5. Como é que eu estou, Lide? Perguntou Bateba, dando um último jeito ao vestido antes de se separar do espelho. Nunca a vi tão bela. Sim, vou dizer-lhe quando foi que a vi tão bela como hoje. Foi naquela noite, aqui há 1 ano e meio, em que entrou de rompante, furiosa, e nos repreendeu a todos por termos feito comentários sobre si e o Sr. Troy. Todos vão pensar que estive a pôr-me bela para seduzir o Sr. Bolduod, murmurou. Pelo menos, é o que dirão. E se alisássemos um pouco mais o meu cabelo? Receio ir. Mas também receio fazer-lhe mal se não for. De qualquer modo, senhora, não pode ir mais simples do que já está, a menos que se enfie dentro de uma saca. É a emoção que a torna tão chamativa esta noite. Não sei o que se passa comigo. Ora me sinto miserável, ora fervo de animação. Oxalá pudesse continuar sozinha, como estive neste último ano e pouco, sem esperanças e sem medos, sem prazer e sem dor. Ora, imagine que o Sr. Bolduod lhe pedia. Só lhe peço que imagine, para a senhora fugir com ele. O que é que faria, senhora? Lide, isso não replicou Bateba,
com um ar grave. Nota bem, não vou tolerar brincadeiras a respeito deste assunto. Ouviste-me. Perdoe-me, senhora. Mas, sabendo como nós, mulheres, somos criaturas singulares, eu só dizia, enfim, não vou dizer mais nada. Não voltarei a casar por muitos anos, e, se alguma vez o fizer, será por razões muito, muito diferentes daquelas que tu imaginas ou que os outros pensam. Agora, vai buscar-me o manto, que é tempo de irmos. 6. Que disse Boldud, antes de ir, gostava de falar-lhe de uma ideia em que tenho estado a pensar ultimamente. Refiro-me a esse pequeno acordo que fizemos a respeito da sua parte nos lucros da quinta. É uma percentagem pequena, demasiado pequena, tendo em conta que quase não me tenho dedicado ao negócio ultimamente, enquanto você, Ok, lhe dedica tanto tempo de trabalho físico e mental. Ora, uma vez que o mundo se tornou de repente um lugar mais feliz para mim, eu gostava de mostrar-lhe a minha gratidão aumentando a sua parte na nossa parceria. Farei um memorandum do acordo que me parecer conveniente, pois não tenho tempo para discuti-lo agora em pormenor, e, quando estiver disponível, falamos. A minha intenção é, em última instância, retirar-me por completo da gestão da quinta e, enquanto você conseguir suportar todo o peso sobre os seus ombros, eu serei o seu parceiro adormecido. Depois, se me casar com ela, e eu espero, sinto que assim será, bem. Por favor, não diga isso, senhor, interrompeu Ok. Não sabemos o que pode acontecer. Esta vida dá tantas voltas. Há muitas maneiras de as coisas nos escaparem, como se diz, e eu aconselho, sei que me perdoará desta vez, a não estar tão seguro. Eu sei. Mas a vontade que tenho de aumentar a sua parte deve-se ao que descobri a seu respeito. Já desvendei um pouco do seu segredo, Ok. O seu interesse nela é mais do que o simples interesse de um maioral pela sua patroa. Mas viu comportar-se como um homem e, qual rival triunfante, que fui, em parte, graças ao seu bom coração, gostaria de mostrar-lhe o meu reconhecimento pela amizade com que me tratou, apesar do grande desgosto que tudo isto lhe terá causado. Agradeço-lhe, mas não é necessário, disse Ok, abreviando. Terei de habituar-me à ideia. Outros homens já o fizeram, e eu não sou diferente dos demais. Ok deixou-o. Estava inquieto com a situação de Boldud, pois acabará de ver que esta obstinada paixão do lavrador o transformará num homem diferente do que ele tinha sido no passado. Boldud permaneceu ainda algum tempo sozinho no quarto vestido e pronto para receber os seus convidados, e a ansiedade em relação à aparência passou-lhe, sendo substituída por uma profunda solenidade. Olhando pela janela, contemplou o contorno esbatido do arvoredo recortado no céu, e o crepúsculo que se adensava em escuridão. Depois, dirigiu-se a um armário trancado e tirou de uma gaveta fechada à chave uma pequena caixa redonda do tamanho de uma caixa de comprimidos. Preparava-se para guardá-la no bolso, mas deteve-se e abriu-a, olhando de relance para o interior. A caixa continha um anel de mulher, todo cravado de pequenos diamantes, e via-se que tinha sido uma compra recente. Os olhos de Boldud demoraram-se alguns instantes nas suas múltiplas cintilações, embora fosse claro, pelo seu gesto e expressão, que o aspecto material do objeto pouco lhe importava. A sua mente seguia, sim, o pretenso fio da história futura daquela joia. Ouviu-se, então, o som de uma viatura a parar à entrada da casa. Boldud fechou a caixa, guardou-a com cuidado no seu bolso e saiu para o patamar. O velho homem que lhe servia de mordomo chegará no mesmo momento aos pés da escada. Estão a chegar, senhor, e são muitos, vêm a pé e em viaturas. Ia mesmo agora descer. As rodas que eu ouvi, são as da carruagem da senhora Troy? Não, senhor. A senhora Troy ainda não chegou. Uma sombra voltará ao rosto reservado de Boldud, mas mal lhe disfarçou a emoção ao pronunciar o nome de Bateba, e esta ansiedade febril continuou a denunciar-se pelo tamborilar galopante dos dedos sobre o flanco da perna enquanto descia a escadaria. 7. O que lhe parece este disfarce? Perguntou Troy a Peníveis. Ninguém me reconheceria agora, tenho a certeza. Estava a abotoar um pesado sobretudo cinzento, de corte pré-histórico, com capote e colarinho subido, este último ereto e rígido como uma cintura muralhada, que quase tocava na borda de um chapéu de viagem enterrado até as orelhas. Peníveis tirou o borrão da vela, levantou os olhos e, deliberadamente, inspecionou Troy. Já decidiu ir, então? Perguntou. Se decidi ir? Sim, claro que vou. E se lhe escrevesse uma carta? O sargento tá a meter-se em trabalhos.
Sabe, as coisas vão vir todas a lume quando voltar, e não vão soar nada bem. Céus, se eu tivesse no seu lugar, dava graças pela minha condição, um homem solteiro chamado Francis. Uma boa esposa não é uma coisa má, mas a melhor delas todas não é tão boa como não ter esposa nenhuma. Aí tem a minha honesta opinião e já me disseram, aqui e ali, que tenho boa cabeça. Que disparate pegado. Volveu Troy, zangado. Ela está cheia dele, tem uma casa e uma quinta, tem cavalos e todos os confortos, e eu vivo dia a dia, como um aventureiro caído em desgraça. Além disso, não vale a pena falarmos, é tarde demais, e agrada-me que seja. Já fui visto e reconhecido aqui, esta tarde. Devia ter ido ter com ela logo no dia a seguir à feira, em vez de ter dado ouvido às suas conversas sobre a lei e aos seus disparates acerca do divórcio. Não vou adiar nem mais um minuto. Que diabo me terá dado para fugir é que não consigo perceber. Um sentimentalismo de pacotilha. Foi isso que foi. Mas que homem ia imaginar que a sua mulher estaria cheia de pressa para se livrar do seu nome? Eu cá tinha desconfiado. Ela é capaz de tudo. Pennyvis, lembre-se que está a falar comigo. Bem, sargento, a única coisa que tenho a dizer-lhe é isto. Se eu fosse assim, voltava já pro estrangeiro de onde vim. Ainda não é tarde. Eu cá não ia agitar as águas e meter-me em maus lençóis, só para voltar a viver com ela. Olhe com essa vida de saltimbanco vai acabar por se saber, ainda que você mecê pense que não. Co eu seja cego e paralítico se não houver sarilho do grosso quando o sargento voltar, no meio da festa de Natal de Boldood. Sim. Imagino que não seja um convidado muito bem-vindo, se ela lá estiver na festa com ele, replicou o sargento, rindo ligeiramente. Uma espécie de Alonso, o bravo. Quando fizer a minha entrada, os convidados vão ficar mudos de medo e todo o riso e prazer serão abafados, as luzes no salão ficarão azuis e os vermes. Ui, que nojo! Mande vir mais um pouco de brandy, Pennyvis, senti aqui um arrepio. E mais, o que posso levar mais? Um cajado. Tenho de ter um cajado. Pennyvis viu-se, deste modo, numa situação delicada. Se Bateba e Troy se reconciliassem, seria necessário recuperar a boa opinião da primeira para usufruir do patrocínio do marido. Por vezes, penso que ela ainda gosta de si e que, lá no fundo, é uma boa mulher, acrescentou, emendando a mão. Mas não há como saber à primeira vista. Ora, o sargento fará o que bem entender, é claro. E eu, da minha parte, farei o que me disser. Deixe-me ver que horas são, retorquiu Troy, depois de esvaziar o copo de um trago ao levantar-se. 6:30. Vou devagar por essa estrada fora e ainda lá chego antes das 9. Capítulo 53. Concurritur orai momento. À frente da casa de Boldood, encontrava-se um grupo de homens mergulhados na escuridão, a olhar para a porta que de vez em quando se abria e fechava, para dar passagem a algum convidado ou criado, altura em que uma faixa de luz dourada riscava o chão e logo desaparecia, reduzindo-os de novo ao brilho pálido do candeeiro escondido no meio da folhagem que emoldurava a porta. Viram-no esta tarde em Casterbridge. Segundo disse o rapaz, notou um deles, num sussurro. E eu, desta vez, até acredito. O cadáver nunca apareceu, como sabem. Que história tão estranha, murmurou outro. Podem crer que ela nada sabe do sucedido. Nada. Talvez ele não queira que ela saiba, observou um terceiro. Se está vivo e anda por aí, é porque tem más intenções, volveu o primeiro. Pobrezinha, tenho pena dela, se for verdade. O homem vai arrastá-la para a lama. Oh, não, vai ficar bem quietinho, comentou um deles, disposto a ter uma visão mais otimista do caso. Que falta de bom senso da parte dela ter se metido ser um homem destes. É tão senhora do seu nariz e tão independente que até dá vontade de dizer que tava a pedi-las, em vez de lamentar a sua sorte. Não sou da mesma opinião. Ela era apenas uma pequena, e com ia adivinhar de que massa era o homem feito? Se for verdade, o castigo é demasiado duro e maior do que ela merece ter. Ei, quem vem lá? Perguntou, ouvindo passos. William Salbubury respondeu, no meio da penumbra, um vulto indistinto que, subindo, se juntou a eles. Tá escuro como breu, não é verdade? Quase não vi a tábua que estenderam no leito do rio, e é coisa que nunca antes me acontecerá.
Algum dos amigos trabalha para Bolduod? Perguntou, escrutinando os rostos ali reunidos. Sim, todos nós. Chegamos há minutos. Ah, eu conheço essa voz. É a voz de Sansanvai, bem me tinha parecido familiar. Vão entrar? Daqui a nada. Mas queria perguntar-lhe, William soprou-lhe Sanvai. Já ouviu esta estranha história? O quê, rapazes? Há de que viram por aí o sargento Troy? Volveu Salbuburi, baixando também ele a sua voz. Pois sim, em Casterbridge. Sim, já ouvi. Laban tal contou-ma por alto agora mesmo, mas não acho que seja verdade. Ei, aí vem Laban, parece-me. Ouviram-se passos. Laban? Sim, sou eu, respondeu tal. Há mais novidades. Não disse ele, juntando-se ao grupo. E acho que devíamos ficar calados. Se isto não for verdade, só vai desorientá-la e fazer-lhe mal. Se for, não lhe fará bem nenhum antecipar o problema. Deus queira que seja mentira, pois ainda que Neri Fry e outros se queixem dela, eu nunca tive outra coisa senão justiça da sua parte. É vivaça e impaciente, mas é uma rapariga corajosa, incapaz de dizer uma mentira por muito que a verdade a prejudique. E eu não tenho motivos para lhe desejar o mal. Ela nunca conta as mentirinhas das mulheres, lá isso é certo, e é coisa que se pode dizer de muito poucas. Sim, todo o mal que pensa de nós Dillon na nossa cara, não há fingimento nela. Ficaram em silêncio, cada um perdido nos seus pensamentos. Enquanto isso, chegavam-lhes os ecos da festa, vindos de dentro. A certa altura, a porta abriu-se e a luz jorrou no patamar. A silhueta de Bolduod recortou-se claramente no retângulo mais claro e a porta tornou a fechar-se. O lavrador desceu o carreiro devagar. É o patrão, sussurrou um dos homens, quando o reconheceu. É melhor fecharmos a boca, que não tarda a volta a entrar. Não ia achar bem ver-nos aqui, a molengar. Bolduod passou pelos homens sem os ver, pois estavam escondidos por baixo dos arbustos, na erva. O lavrador parou, debruçou-se no portão e respirou fundo. Depois, os homens ouviram-no falar em voz baixa. Espero por Deus que ela venha, ou esta noite será para mim uma desgraça. Oh, minha querida, por que me fazes esperar? Estava a falar consigo próprio, mas todos ouviram com nitidez. Depois, emudeceu, e os sons da festa tornaram-se de novo audíveis, até que, alguns minutos mais tarde, foram abafados por um ruído de rodas leves a descerem a encosta da colina. O veículo aproximou-se e deteve-se junto do portão. Bolduod correu para trás e abriu a porta de casa e a luz inundou Bateba, que vinha subir o carreiro. O lavrador conseguiu comprimir os seus sentimentos numa simples saudação. Os homens repararam no riso discreto dela e no seu pedido de desculpas quando saudou de volta. Ele levou-a para dentro e a porta tornou a fechar-se. Deus do céu! Não fazia ideia de que ele ainda se sentia assim. Exclamou um dos homens. Pensei que a paixoneta já lhe tinha passado há muito. Você mecê não sabe nada do nosso patrão, se pensou isso lançou Sanvai. O que eu não gostava nada era que ele descobrisse que nós ouvimos, assinalou um terceiro. Devíamos ter-lhe contado logo que se diz por aí, acrescentou o primeiro, inquieto. Pode vir daqui mais mal do que se imagina. Pobre senhor Bolduod, é um rude golpe para ele. Quem nos dera que Troy estivesse. Bem, que Deus me perdoe desejar tal coisa. É um bandido por andar a pregar tais partidas à pobre mulher. Nada medrou em ver a Terburi desde que ele aqui pôs os pés. E, agora, falta-me a coragem para entrar. Vamos ali à casa de Warren primeiro. Não, vizinhos? Sanvai, Tal e Salbuburi concordaram em ir à casa de Warren e puseram-se a caminho, enquanto os outros entravam dentro de casa. Os três homens chegaram à fábrica de malte pouco depois, atalhando pelo pomar adjacente em vez de irem pela rua. Como sempre, a janela do postigo estava iluminada. Salbuburi ia um pouco adiantado quando, estacando, virou-se de súbito para os companheiros e disse: Chiu, olhem ali. A luz que vinha do postigo parecia agora brilhar, não sobre a era que recobria a fachada, como era hábito, mas sobre uma forma junto do vidro. Era um rosto humano. Aproximemo-nos, murmurou Sanvai, e todos avançaram em bicos de pés. Já não havia como duvidar do rumor.
O rosto de Troy estava praticamente colado à vidraça e ele estava a espreitar lá para dentro. Não só estava a espreitar lá para dentro, como parecia ter sido atraído por uma conversa que decorria no interior, sendo as vozes dos interlocutores as de Ock e do fabricante de malte. A farra é toda em honra dela, hein? Perguntou o ancião. Embora ele nos faça crer que é apenas para celebrar o Natal, não me cabe a mim dizer, respondeu Ock. Ah, mas é a mais pura das verdades, por minha fé. Não percebo o que deu ao lavrador Boldud, na idade que tem, para perder o juízo por essa mulher, que não quer saber dele nem pintado douro. Depois de reconhecerem as feições de Troy, os homens retirarão-se pelo pomar tão silenciosamente como tinham vindo. Nessa noite, o destino de Bateba pairava no ar. Todas as palavras, por toda parte, lhe diziam respeito. Quando já estavam longe o suficiente para não serem ouvidos, os três pararam ao mesmo tempo, como um só corpo. Fez-me cá uma impressão. A cara dele disse tal, ofegante. A mim também, acrescentou Samway. O que é que fazemos? Não vejo que isto seja da nossa conta, murmurou Salbuburi, incerto. Mas é. É uma coisa que diz respeito a toda a gente, argumentou Samway. Sabemos muito bem que o patrão tá no mau caminho, e que ela não sabe de nada, e devíamos dizer-lhes já. Laban, você me conhece-a bem, é melhor ir até lá e pedir para lhe falar. Não fui feito para essas coisas, volveu Laban, nervoso. Acho que devia ser William a fazê-lo. É o mais velho. Não quero ter nada a ver com esse assunto, replicou Salbuburi. Isto é uma coisa delicada, toda ela. Além disso, ele não tarda a ir ter com a mulher, vão ver. Não sabemos se vai. Venha daí, Laban. Muito bem, lá terá de ser, respondeu tal, com relutância. O que é que eu digo? Peça para falar com o senhor. Ah, não. Eu cá não vou falar com o senhor Boldwood. Se falar com alguém, é com a nossa patroa. Pois seja, disse Samway. Laban dirigiu-se, então, à porta. Ao abri-la, o burburinho da festa escapou-se pela abertura como uma onda a rebentar numa praia deserta. O grosso dos convidados encontrando-se ali mesmo, no átrio, e desvaneceu-se no murmúrio quando ele tornou a fechá-la. Os homens esperaram, atentos, cada um olhando em redor para as copas escuras das árvores que balançavam delicadamente naquele fundo de céu, estremecendo ao sabor da brisa, como se estivessem interessados na paisagem, embora não fosse o caso. Um deles começou a subir e a descer a ladeira e, a certa altura, regressou ao ponto onde estava e tornou a parar, sentindo que andar naquele momento era inútil. Imagino que Laban já deva ter visto a patroa por esta altura, comentou Salbuburi, interrompendo o silêncio. Talvez ela não venha falar com ele. A porta abriu-se. Tal apareceu e juntou-se a eles. E então, indagaram. Não me agrada pedir para falar com ela. Afinal, vacilou Laban. Estavam todos numa azáfama lá dentro, a tentar dar alegria ao serão. É como se a festa não descolasse, embora tenha de tudo o que um homem quer. E eu não fui capaz de lá chegar e atirar-lhes um balde d'água fria. Nem que fosse para salvar a própria vida, não seria capaz. Acho que devíamos entrar todos juntos, disse Samway, num tom funesto. Os três homens entraram no átrio, que tinha sido, pela sua dimensão, o lugar escolhido e arranjado para a festa. Aqui, jovens de ambos os sexos começavam, por fim, a dançar. Bateba não soubera o que fazer, porque também não era muito mais do que uma frágil rapariga e o peso da solenidade esmagava a momentos. Houve em que achou que não devia ter vindo em quaisquer circunstâncias. Depois, considerou que teria sido uma rude indelicadeza da sua parte. Por fim, decidiu-se por uma solução de compromisso. Ficar apenas uma hora e escapar-se sem ser vista, resolvendo que não ia dançar, cantar ou ter um papel ativo naquela diversão. Depois de passar essa hora a conversar e a observar o mundo em seu redor, disse a Lide que não se apressasse e dirigiu-se à pequena saleta, para se preparar para a partida. Esta, tal como o átrio, fora decorada com era e azevinho e estava bem iluminada. Ali, não encontrou ninguém, mas, mal tinha chegado, entrou o senhor da casa. Senhora Troy, não me diga que vai partir? Perguntou ele. Mal começamos. Se me dá licença, eu gostava de ir agora. Os seus gestos denunciavam a inquietude que sentia, porque se lembrava bem da sua promessa e já adivinhara o que ele ia dizer-lhe a seguir. Como ainda não é tarde, acrescentou, posso ir a pé para casa e deixar o meu homem e Lide na festa,
para que venham quando lhes aprouver. Estive à procura de uma oportunidade para lhe falar, disse Bolduod. Já deve saber o que desejo dizer-lhe. Bateba olhou para o chão, em silêncio. Concede-ma. Volveu ele, ávido. O quê? Murmurou ela. Ora, está a ser evasiva. A sua promessa, é claro. Não quero ser importuno, ou divulgá-la seja quem for. Mas peço-lhe que me dê a sua palavra. Um simples acordo de negócios, entre duas pessoas que estão para lá da influência da paixão. Bolduot sabia como era falso este cenário em relação a si próprio, mas a experiência mostrará-lhe que era o único tom em que ela lhe permitiria abordá-la. A promessa de casar-se comigo ao fim de 5 anos e 3/4. Deve-me essa promessa. Sinto que lhe a devo, sim, replicou Bateba. Se o senhor m'a exigir. Mas sou uma mulher mudada, uma mulher infeliz, e não. Ainda é uma mulher muito bonita, afirmou Bolduod. A honestidade e a convicção tinham-lhe sugerido estas palavras, sem que houvesse nelas qualquer consciência de que poderiam ter sido usadas de forma lisonjeira, para conquistar as boas graças dela. A lisonja, porém, já não exercia sobre Bateba o mesmo efeito e, no murmúrio sem paixão que era por si só prova das suas palavras, ela disse: Não sinto nada. E não sei o que devo fazer na difícil posição em que me encontro, nem tenho quem possa aconselhar-me. Mas faço a promessa, se tanto insiste. Faço-a em pagamento de uma dívida, a condição, é claro, de ser, de facto, viúva. Casar-se-á comigo daqui a 5 ou 6 anos. Não me pressione demasiado. Não me casarei com mais ninguém. Mas dir-me-á uma data, ou será que é uma promessa vazia? Oh, não sei. Deixe-me ir, suplico-lhe, exclamou ela, o peito arfando. Tenho medo do que posso fazer. Quero ser justa consigo, mas parece ser uma injustiça que faço a mim própria. E talvez seja um desrespeito dos mandamentos. Há uma dúvida considerável quanto à morte dele e isso é assustador. Deixe-me falar com o advogado, Sr. Bolduod, para saber se posso ou não. Diga as palavras, minha querida, e não se fala mais nisso. Uma terna e bem-aventurada intimidade de 6 anos, seguida de casamento. Oh, Bateba, diga-as! Implorou ele, numa voz rouca, incapaz de continuar a disfarçar os seus sentimentos. Prometa-me que será minha. Eu mereço, é verdade que mereço, pois amei-a mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E, se me mostrei demasiado impaciente e fervoroso consigo, acredite, minha querida, não era minha intenção perturbá-la. Eu estava em sofrimento, Bateba, e já não sabia o que dizia. Não acredito que deixasse um cão sofrer aquilo que eu sofri, se o soubesse. Por vezes, estremeço só de imaginar que um dia possa saber o que sinto por si, outras, perturba-me a ideia de que nunca venha sabê-lo. Seja piedosa e ceda um pouco, porque eu seria capaz de dar a minha vida por si. Os berloques do vestido, tremendo na luz, mostravam como Bateba estava agitada, e ela acabou por se desfazer em lágrimas. E promete-me que não irá pressionar-me, a respeito de mais nada, se eu disser daqui a 5 ou 6 anos. Soluçou, ao recuperar a fala. Sim, nessa altura, deixarei que o tempo faça o resto. Ela esperou um momento. Muito bem. Casar-me-ei consigo daqui a 6 anos a contar deste dia, se ambos estivermos vivos, afirmou, com solenidade. E levará isto como lembrança minha. Bolduod aproximou-se de Bateba e, com as 2 mãos, agarrou na mão dela, encostando-a ao seu peito. O que é? Oh, mas eu não posso usar um anel! Exclamou ela, vendo o objeto que ele lhe trazia. Além disso, não quero que ninguém saiba que estamos comprometidos. É impróprio, não acha? E não se trata de um noivado convencional, pois não? Não insista, Sr. Bolduod, não. Vendo que não conseguia libertar-se, Bateba bateu com força com o pé no chão e os seus olhos tornaram a encher-se de lágrimas. É apenas um simples sinal, sem sentimento, uma forma de selarmos este pacto, volveu ele, mais calmo, mas retendo a mão dela com firmeza. Vamos lá. Enfiou-lhe o anel no dedo. Não posso usá-lo, disse ela, chorando como se sentisse o coração a partir. O senhor assusta-me, ou quase. Que ideia mais disparatada. Por favor, deixe-me ir para casa. Só esta noite,
use-o só esta noite, faça-me esse gosto. Bateba sentou-se numa cadeira e afundou a cara no seu lenço, sem que Bolduod lhe libertasse a mão. Por fim, disse-lhe, num murmúrio quase desesperado: muito bem, usá-lo-ei esta noite, já que tanto deseja. E agora largue-me. Vou usá-lo, prometo, vou usá-lo esta noite. E será o início de um agradável noivado secreto de 6 anos com um casamento no fim? Terá de ser, uma vez que tanto insiste. Volveu ela, a sua resistência completamente vencida. Bolduod deu-lhe um último aperto na mão, antes de a deixar cair no seu regaço. Já estou feliz agora, declarou ele. Que Deus a abençoe. Dizendo isto, saiu da sala e, quando ajuizou que ela já estaria recomposta, enviou uma criada ao seu encontro. Bateba disfarçou os efeitos desta última cena o melhor que pôde, seguiu a rapariga e, dali a instantes, desceu a escadaria de chapéu e manto postos, pronta para sair. Para chegar à porta, era necessário passar pelo átrio. Antes de avançar, deteve-se no fundo das escadas que terminavam num canto da divisão, para dar uma última vista de olhos à festa. Não havia música ou dança em curso nesse momento. Num canto ao fundo, especialmente arranjado para acomodar os trabalhadores da quinta, um grupo conversava entre sussurros, de cara fechada. Bolduod estava de pé junto da lareira e até mesmo ele, tão absorvido por visões nascidas da promessa dela que mal via o que o rodeava, parecia ter reparado naquela reunião peculiar e nos olhares de soslaio que lhe deitavam. Posso saber o que vos preocupa, homens? Perguntou. Um deles virou-se e respondeu, constrangido. Foi algo que Laban ouviu dizer, é só isso, senhor. Alguma notícia? Alguém se casou ou noivou, nasceu ou morreu? Inquiriu o lavrador, num tom jovial. Conte lá, tal. Pelas vossas caras e modos misteriosos, até parece que algo de terrível aconteceu. Ah, não, senhor, ninguém morreu, respondeu tal. Oxalá tivesse morrido, lançou Samway, num murmúrio. O que foi que você disse, Samway? Perguntou Bolduod, com alguma secura. Se tem alguma coisa a dizer, digam-no em voz alta, se não, levantem-se para mais uma dança. A senhora Troy já desceu, disse Samway para tal. Se quer contar-lhe, é melhor fazê-lo agora. A senhora sabe, por acaso, ao que se referem? Perguntou o lavrador a Bateba, numa voz que atravessou o átrio. Não faço a mais pequena ideia, respondeu ela. Nesse momento, ouviu-se alguém a bater a porta com energia. Um dos homens abriu-a e saiu. Alguém para a senhora Troy, afirmou, ao regressar. Estou pronta, disse Bateba. Mas não pedi a ninguém que viesse buscar-me. É um desconhecido, senhora, disse o homem junto da porta. Um desconhecido? Perguntou ela. Convide-o a entrar, ordenou Bolduod. A mensagem foi entregue, e Troy, coberto até aos olhos tal como vimos, apresentou-se na entrada. Um silêncio do outro mundo abateu-se sobre a sala que, em peso, fitava agora o recém-chegado. Aqueles que tinham acabado de saber que ele estava nas imediações, reconheceram-no logo, os que não sabiam ficaram intrigados. Ninguém reparou em Bateba. Estava apoiada nas escadas. Tinha a testa profundamente enrugada, os lábios entreabertos, e uma palidez espalhara-se-lhe pelo rosto enquanto fitava o visitante. Bolduod era um dos que não tinham percebido que se tratava de Troy. Entre, repetiu ele, delirante, e beba um copo de Natal conosco, amigo. Troy avançou até o centro da sala, tirou o chapéu, virou para baixo o colarinho do casaco e olhou para Bolduod. Ainda assim, este não reconheceu nele a encarnação da persistente ironia dos céus a seu respeito, aquele que já o privara uma vez da sua alegria, que já o espoliara, que já destruíra sua felicidade e que agora se preparava para fazer tudo de novo. O desconhecido deu uma gargalhada mecânica. Bolduod reconheceu-o de imediato. Troy virou-se, então, para Bateba. A desgraça da pobre rapariga estava agora para lá de toda imaginação ou narrativa. Tinha-se afundado no último degrau da escadaria e ali ficará sentada, com os lábios secos e azulados e os olhos negros fitando o marido sem o ver, como se ainda se perguntasse se não seria tudo uma terrível ilusão. Por fim, ele falou. Bateba, vim buscá-la. Ela não respondeu. Venha para casa comigo, venha. Bateba mexeu os pés, mas não se levantou.
Troy atravessou a sala ao seu encontro. Venha, senhora, não ouviu o que eu lhe disse? Afirmou, perentório. Em resposta a esta pergunta, uma estranha voz fez-se ouvir, vinda da lareira, uma voz que parecia longínqua e abafada ao mesmo tempo, como se viesse do interior de uma masmorra. Quase ninguém da multidão ali reunida reconheceu aquele timbre fininho como sendo o de Bolduod. Um desespero súbito transformará-o. Bateba, vá com o seu marido. Ainda assim, ela não se moveu. A verdade é que estava incapaz de mover-se, embora não tivesse desmaiado. Mergulhara num estado de guta serena mental. O seu espírito encontrava-se, nesse instante, totalmente desprovido de luz, sem que se visse de fora essa noite que se abatera sobre ela. Troy estendeu o braço para puxar. Bateba recuou de repente. Este medo visível parecia tê-lo irritado, e ele agarrou-lhe no braço, puxando-o com força. Se a magoara ou se o simples toque fora a causa, nunca se chegou a saber, mas, no momento em que ele lhe tocou, ela contorceu-se e soltou um pequeno grito. O grito fora ouvido apenas a segundos quando uma súbita e ensurdecedora detonação ressoou pelo átrio, espantando-os a todos. A divisória em madeira de carvalho estremeceu com o choque e o espaço encheu-se de um fumo cinzento. Com uma profunda estupefação, todos se viraram para Bolduod. Atrás dele, existia um armeiro sobre a chaminé, como é hábito nas quintas, feito para sustentar duas armas. Quando Bateba gritara, o rosto transido do lavrador transfigurara-se. A ira inchara-lhe as veias e um brilho de loucura acendera-se nos seus olhos. Virando-se de repente, recolhera uma das espingardas, levantara o cão e, sem hesitar, disparara sobre Troy. Este caiu. A distância que separava os dois homens era tão pequena que a carga de chumbo não se dispersara, atravessando-lhe o corpo como uma bala. Ouviu-se um longo suspiro, gutural houve uma contração, seguida de uma distensão e, no fim, os seus músculos relaxaram-se e ele não se mexeu mais. Bolduod foi visto através do fumo, de novo a manipular a arma. Era uma espingarda de 2 canos e ele tinha, entretanto, não se sabe como, atado o lenço ao gatilho. Com o pé na outra ponta da arma, estava a tentar disparar o segundo cano contra si próprio. Samway foi o primeiro a vê-lo nestes preparos, e no meio do horror generalizado, correu na sua direção. Bolduod já tinha puxado o lenço e a espingarda disparou pela segunda vez, enviando seu conteúdo, graças à intervenção oportuna de Samway, contra a viga que atravessava o teto. Não importa, disse o lavrador, arquejando. Posso morrer de outra maneira. Libertando-se de Samway, atravessou o átrio direito a Bateba e beijou-lhe a mão. Depois, pôs o chapéu, abriu a porta e saiu para a escuridão da noite, sem que ninguém pensasse sequer em impedi-lo. Capítulo 54. Depois do choque. Bolduod entrou na estrada principal e virou na direção de Casterbridge. Num passo firme e certo, superou a encosta de Albury Hill, percorreu a planície, subiu Melstock Hill e, entre as 11 e a meia-noite, atravessou o lameiro que conduzia à cidade. Àquela hora, as ruas estavam quase desertas e as luzes trêmulas dos candeeiros não iluminavam mais do que as persianas cinzentas das lojas e as faixas brancas do pavimento onde agora ressoava o som dos seus passos. Virou então à direita e deteve-se diante de uma arcada empesada alvenaria, fechada por um par de portas reforçadas com ferro. Era a entrada da prisão e, por cima dela, havia uma lanterna cuja luz permitiu ao miserável viajante encontrar o cordão da campainha. Ao fim de algum tempo, o pequeno postigo abriu-se e um porteiro apareceu. Bolduod deu um passo em frente e disse-lhe algo em voz baixa. Dali a instantes, veio um outro homem. O lavrador entrou e a porta fechou-se atrás dele, separando-o para sempre do mundo exterior. Entretanto, a aldeia de Veatterbury em peso já acordara e sabia da tragédia que puseram fim à festa de Bolduod. Entre aqueles que não tinham ido à festa, Ock foi um dos primeiros a saber da catástrofe. Quando entrou na sala, o que aconteceu cerca de 5 minutos após a saída do anfitrião, um horrível espetáculo ofereceu-se aos seus olhos. As mulheres, lívidas, tinham se juntado umas às outras e encostado às paredes, como as ovelhas durante a tempestade, e os homens tinham caído num torpor, sem saber o que fazer. Quanto a Bateba, tudo nela mudará. Estava sentada no chão, ao lado do corpo de Troy, com a cabeça do marido pousada no regaço, onde ela própria a colocará. Com uma mão, encostara o seu lenço ao peito dele, cobrindo a ferida, ainda que quase nenhum sangue tivesse corrido. Com a outra,
apertava com força a mão do marido. A tragédia doméstica devolvera-lhe o controlo de si própria. O coma temporário cessara e a necessidade trouxera-lhe de volta o movimento. Os atos de resistência, que parecem comuns nas palavras dos filósofos, são raros na prática, e Bateba causava agora o espanto de todos quantos se encontravam ali reunidos, porque a sua filosofia era sua prática e ela raramente considerava exequível aquilo que não praticava. Era uma mulher com o estofo de que são feitas as mães dos grandes homens, indispensável às nobres gerações, odiada nos salões de chá, temida nas lojas e amada nos momentos de crise. Caído no regaço da sua mulher, Troy era agora o único espetáculo em cena naquele átrio imenso. Gabriel chamou ela, mal o viu entrar, erguendo um rosto que apenas no seu desenho lhe era familiar, pois tudo o resto no seu retrato se dissipara. Vá já a cavalo a Casterbridge e traga-me um médico. É inútil, creio eu, mas vá na mesma. O Sr. Bolduod disparou contra o meu marido. A sua maneira de enunciar o facto, tão simples e serena, teve mais impacto do que uma declamação trágica, obrigando as imagens distorcidas na mente de cada um dos convidados a recuperarem o seu foco. Antes mesmo de ter apreendido a dimensão do que ali se passará, Ock correu porta fora, selou uma montada e cavalgou noite dentro. Só quando já tinha percorrido mais de 1 quilômetro é que se arrependeu de não ter enviado outro homem em seu lugar e permanecido ele próprio na casa. O que teria acontecido a Bolduod? Alguém devia ter se ocupado dele. Estaria louco? Teria havido algum confronto? E como é que Troy ali chegará? De onde viera ele? Como se operara essa extraordinária reaparição quando tantos o julgavam morto, no fundo do mar? Ock já esperava, em certa medida, o reencontro com Troy na festa, porque ouvirá rumores do seu regresso quando vinha entrar na casa de Bolduod. Mas antes de poder verificar se era verdade, a tragédia acontecerá. Agora, porém, já era tarde para pensar em enviar outro mensageiro, e ele seguiu o caminho, tão absorto nas suas interrogações que não reparou no vulto de ombros quadrados que passava à sombra da caniçada, a cerca de 5 quilômetros de Casterbridge, indo na mesma direção do que ele. A distância a percorrer e outras contingências, relacionadas com o despropósito da hora e a escuridão cerrada da noite, atrasaram a chegada do Sr. Aldrich, o médico, e mais de 3 horas decorreram entre o momento do disparo e a sua entrada na casa de Bolduod. Ock ainda teve de parar em Casterbridge para comunicar às autoridades o que ali tinha acontecido, antes de descobrir que Bolduod também já chegará à cidade e se entregará na prisão. Entretanto, o médico, entrando apressado no átrio da casa do lavrador, encontrou-a deserta e mergulhada na penumbra. Dirigindo-se às traseiras, descobriu na cozinha um velho homem, a quem fez um conjunto de perguntas. Ela levou-o para casa, senhor, disse o informador. Quem? Inquiriu o médico. A senhora Troy. Ele estava bem morto, senhor. Era uma informação surpreendente. Ela não tinha esse direito, volveu o médico. Tem de haver uma investigação e ela devia ter aguardado para saber o que fazer. Sim, senhor. Foi-lhe dito que era melhor esperar até se saber da lei. Mas ela disse que a lei não era nada para ela e que não ia deixar o corpo do seu querido marido ficar ali, à mercê dos olhares do povo vindo dos 4 cantos de Inglaterra. O Sr. Aldrich retomou seu veículo e subiu a encosta de novo até a casa de Bateba. A primeira pessoa que aí encontrou foi a pobre Lydie, que parecia ter literalmente definhado naquelas últimas horas. O que é que foi feito? Perguntou ele. Não sei, senhor, respondeu a rapariga, sustendo a respiração. A minha senhora fez tudo. Onde está ela? Lá em cima, senhor, com ele. Quando foi trazido para casa e levado lá para cima, ela disse que já não precisava de mais ajuda da parte dos homens. Depois, chamou-me e fez-me encher a banheira e, no fim, disse-me que o melhor era eu ir deitar-me porque estava com um ar doente. Fechou-se no quarto, sozinha com ele, e não deixou entrar quem quer que fosse. Mas eu decidi ficar no quarto ao lado, para o caso de ela precisar de mim. Ouvi-a mexer-se lá dentro por mais de 1 hora, mas só saiu uma vez, para vir buscar mais velas, porque as dela já tinham ardido até ao fim. Pediu-nos que a avisássemos quando o senhor ou o senhor Tirdley chegassem. Ock entrou com o pároco nesse instante e todos subiram ao andar de cima, conduzidos por Lydie Salbubury. Quando pararam no patamar, reinava um silêncio sepulcral. Lydie bateu à porta e ouviu-se, do outro lado, o murmúrio do vestido de Bateba a atravessar o quarto.
A chave rodou na fechadura e ela abriu a porta. Estava com um ar calmo e quase rígido, como um busto de Melpomene ligeiramente animado. Ah, Sr. Aldrich, enfim! Suspirou, mal abrindo os lábios e puxando a porta para trás. E o Sr. Tirdley? Bem, já está tudo feito. Agora, qualquer pessoa no mundo pode vê-lo. Dizendo isto, passou por eles, atravessou o patamar e enfiou-se num outro quarto. Ao olharem para o quarto do defunto de onde Bateba acabará de sair, viram, à luz das velas pousadas nas comodas, um vulto alto e direito estendido ao fundo e embrulhado num lençol branco. Tudo à sua volta estava arrumado. O médico entrou e, dali a minutos, regressou ao patamar, onde Ock e o vigário continuavam à espera. Está tudo feito, de facto, como ela diz, assinalou o Sr. Aldrich, numa voz rendida. O rapaz foi despido e vestido com as suas roupas fúnebres. Deus seja louvado, ela é apenas uma rapariga. Deve ter os nervos de um estoico. Ou o coração de uma esposa, respondeu-lhes um murmúrio. Quando se viraram, os três homens viram Bateba. Nesse momento, como se lhes quisesse provar que a sua força fora mais conseguida do que espontânea, ela afundou-se em silêncio no meio deles e ficou caída no chão, como uma massa inerte de tecido. A simples consciência de que uma força sobre-humana já não lhe era exigida pusera um fim imediato ao sortilégio. Os homens levaram-na para um outro quarto ainda, e a assistência médica que fora inútil no caso de Troy mostrou-se valiosa no de Bateba, que desmaiou várias vezes de forma inquietante. Sofredora, teve de deitar-se na cama. Depois de o médico lhe assegurar que nada de grave lhe aconteceria, Ock retirou-se. Lyd ficou de vigia à cabeceira da sua senhora e, ao longo das horas lentas e cruas dessa noite maldita, ouviu-a gemer e sussurrar. Oh, a culpa é minha. Como posso eu viver? Céus, como posso eu viver? Capítulo 55. Março seguinte, Bateba Bolduo. Passamos rapidamente ao mês de março, a um dia enevoado e ventoso, sem geada ou orvalho. Em Yalbury Hill, a meio caminho entre Veatterbury e Casterbridge, no lugar onde a estrada do pedágio passa pelo cume da colina, reunirá-se um grande ajuntamento de gente. A maior parte dos presentes olhava com frequência para norte. Os grupos consistiam numa turba de ociosos, um batalhão de homens de armas e 2 corneteiros, em redor de algumas carruagens. Numa delas, ia o grande xerife. Entre os curiosos, muitos dos quais tinham subido para o cimo de um talude à beira da estrada, encontravam-se vários homens e rapazes de Veatterbury, entre outros, Poorgras, Coggan e Caimball. Ao fim de uma meia hora, uma nuvem de poeira foi avistada do lado esperado e, pouco depois, uma carruagem que transportava um dos 2 juízes do circuito oeste subiu a encosta da colina e parou no cume. O juiz mudou de carruagem enquanto os corneteiros, de bochechas inchadas, tocavam um floreado, e formou-se um cortejo, com viaturas e homens de armas, rumo à cidade. Todos partiram, à exceção dos homens de Veatterbury, que, mal viram o juiz afastar-se, regressaram a casa, ao seu trabalho. Joseph viu colar-se aquela carruagem, disse Coggan, enquanto caminhavam. Conseguiu ver o rosto de milord o juiz? Vi, sim, respondeu Poorgras. E olhei bem fundo para ele, como se lhe lesse a alma, e havia piedade nos seus olhos. Ou, para falar toda a verdade que nos exigem estes solenes momentos, no olho que estava virado para mim. Bem, espero que corra tudo pelo melhor, comentou Coggan, embora veja a coisa mal parada. Seja como for, não irei ao tribunal e aconselho-vos a todos a fazerem o mesmo. Isso só vai tirar-lhe o juízo, ver-nos ali especados a olhar para ele, como se fosse um espetáculo. Foi precisamente o que eu disse esta manhã, observou Joseph. A justiça veio pesá-lo na balança, disse eu, enquanto fazia o meu caminho, e se no fim ele for muito leve, que se ajustem as contas. Um sujeito que ali estava até gritou, ouçam, ouçam. Um homem que fala assim tem de ser ouvido. Mas eu não gosto de pensar nestas coisas, porque as minhas poucas palavras são as minhas poucas palavras, e não são muito, mesmo que o discurso de alguns homens seja repetido por toda parte como se tivesse sido feito para isso. Assim é, Joseph. E agora, vizinhos, tal como eu disse, cada um que vá para sua casa. Todos seguiram este conselho e aguardaram com ansiedade as notícias do dia seguinte. Mas uma descoberta feita nessa tarde interrompeu o suspense, deitando uma nova luz sobre o comportamento de Bolduo e a condição em que se achava. Que ele tinha andado,
desde o dia da feira de Greinil até a fatídica véspera de Natal, num invulgar delírio de alegria era sabido de todos quantos lhe eram íntimos. Mas ninguém imaginava que isso fosse, só por si, um sintoma inequívoco do desarranjo mental de que Bateba e Oki, individualmente e em momentos diferentes, tinham suspeitado. Num armário fechado à chave, acabará de ser descoberta uma insólita coleção de objetos. Havia um número impressionante de vestidos de senhora dentro do guarda-fato, feitos de múltiplos e luxuosos tecidos sedas e cetins, popelinas e veludos, todos eles de cores que, tendo em conta o estilo das indumentárias de Bateba, poderiam ser consideradas as suas favoritas. Havia 2 regalos, um de Marta Zibelina, outro de Arminho. E, acima de tudo, havia uma caixa de joias, contendo 4 pesadas pulseiras de ouro e vários anéis e medalhões, todos de boa qualidade e manufatura. Estas coisas tinham sido compradas em Bate e noutras cidades, ao longo do tempo, e trazidas para casas escondidas. Todas tinham sido cuidadosamente embrulhadas e cada embrulho vinha identificado com o nome da sua destinatária, Bateba Bolduod, acrescido de uma data de dali a 6 anos. Estas provas patéticas de um distúrbio mental causado pelo amor eram o tema de conversa na casa de Malte de Warren quando Oki ali chegou, no regresso de Casterbridge, com a notícia da sentença. Ao entrar na cervejaria nessa tarde, o seu rosto, iluminado pelas brasas do forno, contou a história sem a ajuda de palavras. Como já todos suspeitavam, Bolduod declarara-se culpado e fora condenado à morte. Contudo, todos estavam convencidos de que o lavrador não fora moralmente responsável pelos seus últimos atos. Factos anteriores ao julgamento já tinham apontado nessa direção, mas não possuíam peso suficiente para justificarem um exame médico da condição mental do réu. Era surpreendente, agora que a presunção de insanidade fora levantada, o número de circunstâncias que, em retrospectiva, configuravam uma doença mental entre outras, o modo inexplicável como negligenciara suas plantações no verão anterior. Uma petição foi enviada ao ministro da Administração Interna, apresentando todos os elementos que pareciam justificar uma reavaliação da sentença. Não fora, porém, assinada por muitos dos habitantes de Casterbridge, como era hábito nestes casos, porque Bolduod nunca tivera jeito para fazer amigos. Os comerciantes acharam muito natural que um homem que, importando diretamente ao produtor, tinha ousado ignorar o primeiro grande princípio da existência provincial, a saber, que Deus criou as aldeias para fornecer os clientes das cidades pudesse ter ideias confusas acerca do decálogo. Aqueles que tinham falado em sua defesa eram um punhado de gente piedosa que talvez tivesse considerado de uma forma demasiado emotiva os factos recentemente descobertos. E daí resultaram provas que se esperava que pudessem anular o crime do ponto de vista moral, enquanto homicídio voluntário, e fazer com que fosse analisado como um simples ataque de loucura. Em Veaterbury, o resultado desta petição foi aguardado com um interesse apreensivo. A execução fora marcada para as 8 da manhã de um sábado, cerca de 15 dias depois de ser lida a sentença, e até sexta-feira à tarde não fora recebida qualquer resposta. Gabriel chegou nessa altura da prisão de Casterbridge, onde tinha ido despedir-se de Bolduod. Regressava por uma rua secundária, para evitar o centro da cidade, quando, ao passar pela última casa, ouviu as pancadas de um martelo. Levantando a cabeça, que levava curvada, olhou de relance para trás. Por cima das chaminés, via agora a parte de cima da entrada da prisão, onde incidiam os últimos raios de sol, e reparou nas figuras que aí se moviam. Eram carpinteiros a erguer um poste na posição vertical sobre o parapeito. Gabriel desviou os olhos e seguiu o caminho. Já era noite quando chegou à casa e metade da aldeia saiu à rua para vir ao seu encontro. Não há novidades, disse, num tom abatido. E temo que não haja esperança. Estive lá, com ele, mais de 2 horas. Acha que ele estava realmente fora de si quando fez aquilo? Indagou Salbuburi. Sinceramente, não sou capaz de garanti-lo, replicou Oki. Mas disso podemos falar numa outra altura. Houve alguma melhoria na patroa esta tarde? Nenhuma. Ela desceu? Não. E pensar que até já tinha começado a arrebitar. Poucas melhorias houve desde o Natal. Não para de perguntar se você Messê já chegou e se há notícias, até ficarmos todos fartos de lhe responder. Digo-lhe que já chegou? Não, respondeu Oki. Ainda há uma hipótese, mas eu já não podia passar mais um minuto na cidade, depois de o ver. E Laban? Laban está aqui, não está? Sim, respondeu Tal. Já combinei tudo,
Vossemecê vai a cavalo até a cidade assim que o dia findar, partindo daqui cerca das 9 horas. Depois, espera por lá um bocado, para chegar a casa pela meia-noite. Se nada chegar até às 11, eles dizem que não há qualquer esperança. Eu espero sinceramente que a vida dele seja poupada, disse Lide. Se não for, ela vai perder a cabeça também. Pobrezinha, tem sofrido horrores, merece a pena de todos nós. Está muito mudada? Perguntou Cogga. Se não vê a nossa pobre patroa desde o Natal, não vai reconhecê-la, respondeu Lide. Tem uns olhos tão tristes que já não é a mesma mulher. Ainda há 2 anos, era uma rapariga cheia de alegria e, agora, veja-se o que resta dela. Laban partiu como lhe fora indicado e, às 11 horas, vários aldeões o esperavam na estrada para Casterbridge. Entre eles, estava Oque, assim como quase todos os empregados de Bateba. Era grande o desejo de Gabriel de que Bolduod fosse salvo, ainda que, na sua consciência, sentisse que ele devia morrer, porque apreciava as qualidades do lavrador. Por fim, quando já estavam todos cansados de esperar, ouviu-se o galope de um cavalo ao longe. Primeiro abafado, como sobre turfa. Depois num tropel ressoando na aldeia. Foi-nos chegando o ruído dos seus passos. Não tarda, saberemos, quer seja uma coisa ou outra, disse Cogga, e todos saltaram do talude onde estavam sentados para o meio da estrada, o cavalo empinando-se à frente deles. É vossemecê, Laban? Indagou Gabriel. Tá feito. Ele não vai morrer. Ficará confinado até que Sua Majestade o desobrigue. Urra! Exclamou Cogga, com visível alívio. Deus ainda é mais forte do que o diabo. Capítulo 56. Beleza na solidão apesar de tudo. Bateba regressou à vida com a chegada da primavera. A prostração que se seguirá ao seu estado febril diminuiu a olhos vistos quando a incerteza que pairava sobre vários aspectos da sua existência se dissipou finalmente. Mas passava a maior parte do tempo sozinha, dentro de casa, não indo mais longe do que o jardim quando saía. Evitava toda a gente, até mesmo Lide, não procurando intimidade ou simpatia. Com a chegada do verão, começou a passar mais tempo ao ar livre e voltou, por força das circunstâncias, a interessar-se pelos assuntos da lavoura, ainda que nunca pegasse no cavalo para ir inspecionar os seus campos, como nos velhos tempos. Numa noite de sexta-feira, no mês de agosto, caminhou um pouco pela estrada e entrou na aldeia pela primeira vez desde os funestos acontecimentos do Natal anterior. As suas faces não tinham recuperado as cores de antigamente e a absoluta palidez do rosto era realçada pelo preto intenso do vestido, que lhe dava um aspecto irreal. Quando chegou a uma pequena loja na outra ponta da aldeia, que ficava quase em frente ao cemitério, Bateba ouviu cânticos dentro da igreja e percebeu que o coro estava a praticar. Atravessando a rua, abriu o portão e entrou no cemitério, os parapeitos altos dos vitrais escondendo-a com eficácia dos olhos que se encontravam no interior. No seu passo furtivo, dirigiu-se a esse recanto onde Troy se pusera a plantar flores no sepulcro de Fanny Robin e chegou à estela de mármore. A satisfação iluminou-lhe o rosto quando leu a inscrição completa. Primeiro, as palavras do próprio Troy. Erguida por Francis Troy. Em memória da muito amada Fanny Robin. Por baixo, fora gravado com novas letras. Na mesma sepultura jazem os restos mortais do referido Francis Troy. Enquanto lia o epitáfio e meditava diante da campa, o som do órgão fez-se de novo ouvir no interior da igreja. Num mesmo passo silencioso, foi até ao pórtico e pôs-se à escuta. A porta estava fechada e o coro ensaiava um novo hino. Bateba sentiu agitarem-se dentro de si emoções que, nos últimos tempos, julgara mortas. As vozes tênues das crianças trouxeram-lhe ao ouvido, claramente articuladas, as palavras que cantavam sem consciência ou compreensão. Levai-me, luz piedosa, pela treva que se adensa, levai-me. Como é comum entre as mulheres, as emoções de Bateba estavam sempre dependentes, em certa medida, do seu estado nervoso. Sentindo um nó na garganta, lágrimas encheram-lhe os olhos e ela deixou-as correr sem tentar reprimi-las. Vieram, abundantes, uma delas chegando mesmo a cair no banco de pedra ao seu lado. Assim que começou a chorar, sem saber muito bem porquê, já não conseguiu impedir que certos pensamentos familiares viessem, de novo, atormentá-la. Teria dado qualquer coisa no mundo para ser como aquelas crianças,
alheias ao significado do que cantavam porque demasiado inocentes para sentirem a necessidade dessas palavras. Todas as cenas de paixão que cabiam na sua breve experiência de vida acudiam-lhe agora ao pensamento com redobrada intensidade, e mesmo aquelas que tinham sido vividas com frieza ganhavam nesse momento uma força inusitada. A dor sobrevinha-lhe, já não como o flagelo do passado, mas como um luxo. Como tinha a cara pousada nas mãos, não reparou que alguém se aproximara em silêncio do pórtico. Vendo-a ali, o primeiro impulso de Gabriel foi o de retirar-se, mas arrependeu-se e ficou a contemplá-la. Bateba levou algum tempo a levantar a cabeça e, quando fez, tinha o rosto coberto de lágrimas e os olhos úmidos e vazios. "Senhor Oki!" exclamou, desconcertada. "Há quanto tempo está aqui?" "Há alguns minutos", senhora, respondeu ele, com respeito. "Vai entrar?" perguntou ela, no momento em que chegavam, do interior da igreja, estas palavras. "A meio-dia radioso e, apesar dos meus cuidados, o orgulho dominava minha vontade, não te lembres dos anos passados." "Vou, sim", respondeu Gabriel. "Sou um dos baixos, sabe? Há meses que aqui canto." "A sério? Não sabia. Nesse caso, vou deixá-lo. Que amei desde então e perdi por um tempo." Cantava o coro de crianças. "Não quis afugentá-la, senhora. Não creio que vá esta noite." "Oh, não, não me afugentou." Seguiu-se um momento de algum constrangimento, Bateba tentando limpar o rosto inchado e úmido sem que Gabriel reparasse. Por fim, ele quebrou o silêncio. "Não a tenho visto, ou melhor, não temos falado, faz muito tempo, não é?" Receando, porém, evocar más recordações, mudou de assunto. "Também tencionava ir à igreja?" "Não", respondeu ela. "Vim contemplar a lápide, sozinha, para verificar se tinham gravado o epitáfio que lhes dei. Senhor Oki, não tem de ter receio de falar comigo, se assim o desejar, do assunto que ambos temos em mente." "E eles fizeram o que desejava?" inquiriu ele. "Sim. Venha ver, se ainda não viu." Juntos, leram a lápide. "Já passaram 8 meses. Murmurou ele, ao reparar na data. "Parece que foi ontem. A mim, parece que foi há anos, muitos anos, e que morri entretanto. E agora vou para casa, senhor Oki." Oki seguiu-a. "Na verdade, queria falar-lhe de um assunto com alguma urgência", disse ele, não sem hesitação. "É um assunto de trabalho, e ocorreu-me que podia falar-lhe dele agora, se me der licença." "Sim, por favor. É que talvez tenha em breve de retirar-me do lugar de maioral da sua quinta, senhora Troy. Estou a pensar deixar a Inglaterra. Não de imediato, sabe, nesta primavera." "Deixar a Inglaterra!" gritou ela, com espanto e genuína desilusão. "Mas por quê, Gabriel? O que o leva a fazer uma coisa dessas?" "Bem, foi o que me pareceu melhor", balbuciou Oki. "A Califórnia é o lugar que tenho em mente. Mas o que tenho ouvido por aí é que passaria a gerir a quinta do pobre Sr. Bolduod. Tive direito de opção, é verdade, mas nada ainda foi decidido e eu tenho as minhas razões para abdicar. Vou concluir o ano como gerente, para os curadores, mas não mais do que isso. E eu, o que farei eu sem si? Oh, Gabriel! Não penso que tenha de ir-se embora. Já está comigo há tanto tempo. Atravessamos juntos os bons e os maus momentos. Somos amigos de tão longa data, que até parece uma maldade da sua parte. Eu tinha imaginado que, mesmo assumindo a outra quinta, ainda poderia dar uma ajuda na minha. E diz-me que se vai embora. Tê-lo-ia feito de boa vontade. Agora, que nunca estive tão desprotegida, vai-se embora. Sim, é esse o infortúnio, replicou Gabriel, aflito. É por causa dessa fragilidade que me sinto na obrigação de partir. Boa tarde, senhora, concluiu, claramente ansioso por se afastar dela, e apressando-se a sair do cemitério por um caminho que Bateba não teria nenhum pretexto para seguir. Ela voltou para casa com uma nova angústia, que, sendo mais maçadora do que letal, teve como consequência benéfica distraí-la dessa melancolia crônica em que caíra sua vida. Pensou muito em Oki e no seu desejo de evitá-la. E vieram-lhe à memória vários incidentes recentes que, embora triviais quando analisados individualmente, tendiam a provar, no seu conjunto,
que ele procurava fugir à companhia dela. Ao fim de algum tempo, acabou por sentir uma dor profunda perante a ideia de que o seu velho e derradeiro discípulo se preparava para abandoná-la e partir. Ele que acreditara nela e que a defenderá quando o resto do mundo estava contra ela, tinha acabado, como todos os outros, por se cansar e desistir da velha causa, deixando-a sozinha travar as suas batalhas. Passaram-se 3 semanas e outros sinais vieram confirmar a falta de interesse de Gabriel na companhia dela. Bateba reparou que, em vez de entrar na pequena saleta ou escritório onde se faziam as contas da quinta, de esperar ou de deixar um bilhete como fizera quando ela se fechará dentro de casa, Ok já nunca vinha nos momentos em que sabia que ia encontrá-la, aparecendo apenas a horas inusitadas, quando era quase impossível cruzar-se com ela naquela parte da casa. Sempre que precisava de instruções, enviava uma mensagem ou um bilhete sem cabeçalho nem assinatura, a qual Bateba era obrigada a responder no mesmo estilo impessoal. A pobre começava agora a sofrer da mais agonizante tortura, a sensação de que estava a ser desprezada. O outono passou tristemente nesta melancólica atmosfera e chegou o dia de Natal, completando 1 ano do seu luto legal e 2 anos e 1/4 da sua vida solitária. Ao sondar o coração, Bateba estranhou um pouco que as recordações que lhe trazia aquela quadra da noite trágica em casa de Bolduod não a perturbassem de todo. Tinha, em vez disso, a dolorosa certeza de que fora renegada por todos sem saber porquê e de que Gabriel era o cabecilha dos dissidentes. Ao sair da igreja naquele dia, olhou para trás, na esperança de que Ok, cuja voz de baixo ouvirá ressoar na galeria num tom descontraído, pudesse seguir o mesmo caminho que ela, como noutros tempos. E ali estava ele, descendo o carreiro mais atrás. Ao vê-la virar-se, porém, desviar os olhos, e assim que passará a cancela, aproveitará o mínimo pretexto para se afastar e desaparecer. A manhã seguinte trouxe-lhe a derradeira estocada. Ela já esperava há muito tempo. Era uma carta oficial por meio da qual ele a informava de que não ia renovar o seu contrato com ela no dia da anunciação. Bateba sentou-se e chorou amargamente ao ler esta carta. Sentia-se magoada e ferida com a ideia de que o amor sem esperança de Gabriel, que ela acabará por considerar um direito inalienável, lhe fosse assim retirado por moto próprio. Também a alarmava a perspectiva de ter de contar de novo com seus próprios recursos. Parecia-lhe que nunca mais seria capaz de reunir ânimo suficiente para ir ao mercado, negociar e vender. Depois da morte de Troy, Ok passará a ocupar-se de todas as vendas e de todas as feiras, encarregando-se das transações do negócio de Bateba ao mesmo tempo que tratava do seu. O que faria ela agora? A sua vida afundava-se na desolação. Tão angustiada estava nessa tarde que, numa ânsia de misericórdia e compaixão, infeliz por ter perdido a única amizade verdadeira que alguma vez tinha tido, pôs a touca e o manto e dirigiu-se à casa de Ok, assim que o sol se pôs, guiada pelos raios rosa pálido de um quarto crescente com alguns dias. A janela mostrava a luz reconfortante de uma lareira, mas não se via ninguém no interior. Ela bateu com nervosismo e, depois, interrogou-se se seria apropriado uma mulher sozinha visitar um homem solteiro, ainda que ele fosse o seu maioral e ela pudesse ter vindo tratar de negócios sem que houvesse nada a apontar-lhe. Gabriel abriu-lhe a porta e a lua brilhou no seu rosto. Senhor Ok, disse Bateba, numa voz sumida. Sim, eu sou o Senhor Ok, replicou ele. Com quem tenho a honra? Oh, que estupidez a minha não a ter reconhecido, patroa. Não serei a sua patroa por muito mais tempo, pois não, Gabriel? Volveu ela, num tom patético. Creio que não. Mas entre, senhora. Ah, deixe-me ir buscar uma vela, disse ele, atabalhoadamente. Se é por mim, não vale a pena. É tão raro receber a visita de uma senhora que receio não ter as condições certas. Sente-se, por favor. Aqui está uma cadeira, e ali outra. Lamento que as minhas cadeiras tenham todas assentos de madeira e que sejam um pouco duras, mas eu até estava a pensar em arranjar umas novas. Ok deu-lhe 2 ou 3 a escolher. Servirá muito bem. Ela sentou-se e ele fez o mesmo, enquanto as chamas dançavam nos rostos de um e de outro e sobre a velha mobília. Brilhante e polida. Dos longos anos de serventia que era tudo o que ele possuía de recheio da casa, devolvendo-lhe o reflexo das chamas. Era muito estranho que estas 2 pessoas que se conheciam tão bem, pelo simples facto de se encontrarem num lugar novo, em circunstâncias inabituais, ficassem tão acanhadas e constrangidas. Nos campos ou na casa dela, nunca houvera embaraços, mas, agora que Ok passará a ser o anfitrião, as suas vidas pareciam ter recuado a esses dias em que eram 2 desconhecidos.
Achará por certo curioso que eu tenha vindo, mas... Oh, não, de modo algum. Mas eu pensei... Gabriel, tenho andado apreensiva com a possibilidade de tê-lo ofendido e assim provocado a sua partida. Causou-me um grande desgosto e não pude deixar de vir. Ofender-me. Como se fosse capaz de uma coisa dessas. Bateba. Não o fiz? Perguntou ela, satisfeita. Mas, nesse caso, por que razão se vai embora? Já não vou emigrar, sabe? Não me tinha percebido, antes de falar consigo, de que não desejava que eu fosse, ou não teria sequer pensado no assunto, afirmou, simplesmente. Já negociei a pequena quinta de Veaterbury e vou instalar-me lá no dia da anunciação. Como sabe, já tenho, há algum tempo, um quinhão daquela quinta. Mas isso não me impediria de continuar a ocupar-me da sua, como sempre, se não fosse o caso de correrem rumores sobre nós. Rumores? Replicou Bateba, surpreendida. Sobre nós os dois? Que rumores? Não posso dizer-lhe. Seria mais sensato dizer-me, creio. Já desempenhou tantas vezes o papel de meu mentor que não vejo por que razão receia fazê-lo agora. Desta vez, não é nada que você tenha feito. O resumo da história é este, que eu ando aqui a rondar, à espera da quinta do pobre Boldud, com o fito de a ter assim um dia. Ter-me. Como assim? Casar-me consigo, em bom português. Pediu-me que lhe dissesse, agora não me censure. Ao contrário do que Oki tinha esperado, Bateba não reagiu como se um canhão tivesse disparado sobre os seus ouvidos. Casar-se comigo. Não percebi que era isso que se referia, observou, calmamente. É demasiado absurdo, demasiado cedo, para pensar nisso. Sim, claro, é absurdo. Não desejo tal coisa. E pensei que isso já seria evidente por esta altura. É bom que fique claro que a Bateba seria a última pessoa do mundo com quem eu pensaria em casar-me. É absurdo, como diz. Demasiado se é cedo foram as palavras que eu usei. Peço-lhe que me perdoe por corrigi-la, mas as suas palavras foram demasiado absurdo, tal como as minhas. Também lhe peço perdão. Volveu ela, com lágrimas nos olhos. Demasiado cedo foi o que eu disse. Mas não tem a mais pequena importância. A mais pequena. Eu queria apenas dizer demasiado cedo. Estou a ser sincera, Sr. Oki, o senhor devia acreditar em mim. Gabriel olhou para ela longamente, mas, à luz da lareira, não havia muito que ver. Bateba disse-lhe então com ternura, surpreendido e aproximando-se, se ao menos eu soubesse uma coisa, se ao menos me permitisse que eu a amasse, conquistasse e me tornasse seu marido, se ao menos eu soubesse. Mas nunca saberá, murmurou ela. Por quê? Porque nunca perguntou. Oh, replicou Gabriel, com um riso tímido de alegria. Minha querida. Não devia ter me enviado aquela carta tão dura esta manhã, interrompeu ela. Só mostra que não tem qualquer estima por mim e que estava disposto a desertar-me como todos os outros. Foi muito cruel da sua parte, tendo em conta que eu fui o seu primeiro amor, e você o meu primeiro, coisas que nunca esquecerei. Ora, Bateba, será possível alguém ser tão exasperante? Retorquiu ele, rindo. Sabe muito bem que eu, como homem solteiro encarregado dos negócios de uma jovem tão atraente, tenho de desempenhar o meu papel. Sobretudo porque as pessoas desconfiam dos meus sentimentos por si. Temi que a forma como nos associavam pudesse manchar a sua boa reputação. Ninguém sabe o quanto sofria à conta disso. Foi só por isso. Sim. Oh, como eu estou feliz por ter vindo! Exclamou ela, com gratidão, levantando-se da sua cadeira. Pensei tanto em si desde que receei que já não queria sequer voltar a ver-me. Mas tenho de ir, agora, ou darão pela minha falta. Ora, Gabriel acrescentou, com uma pequena risada, quando se dirigiram à porta, dir-se-ia que vim fazer-lhe a corte, que horror! E ainda bem que o fez, replicou Oki. Segui os seus passos incertos, minha querida Bateba, durante tantas milhas e tantos dias, que seria cruel cobrar-me esta única visita. Oki acompanhou-a até ao cimo da colina, enquanto lhe explicava os pormenores da sua mudança para outra quinta. Falaram muito pouco do que sentiam um pelo outro. Palavras doces e reconfortantes talvez fossem desnecessárias entre amigos já tão comprovados.
O afeto que os unia era aquele que nasce entre duas pessoas que começam por conhecer os piores aspectos da personalidade uma da outra e só ao fim de algum tempo descobrem os melhores, o romance crescendo nos interstícios de uma realidade muito prosaica. Infelizmente, esta bela associação ou camaraderie, que resulta a maior parte das vezes de um desígnio comum, é rara no caso do amor entre os dois sexos. Homens e mulheres não se associam pelos trabalhos da vida, mas sim pelos seus prazeres. Quando, porém, circunstâncias felizes permitem que se desenvolva, este sentimento duplo vem a revelar-se o único amor que é tão forte como a morte, esse amor que nenhum dilúvio saberia extinguir ou afogar, e ao lado do qual aquilo a que chamamos paixão é evanescente como vapor. Capítulo 57. Uma noite e uma manhã de nevoeiro. Conclusão. Que seja uma cerimônia íntima, o mais simples e discreta que for possível. Tinham sido estas as palavras de Bateba numa tarde, pouco tempo depois dos eventos narrados no capítulo anterior, e Oque ponderou durante uma hora certa qual seria a melhor maneira de cumprir os seus desejos à letra. Uma licença. Sim, terá de ser uma licença, concluiu, por fim. Muito bem. Primeiro, uma licença. Numa noite sombria, alguns dias mais tarde, saiu com um ar misterioso da casa do delegado, em Casterbridge. No caminho de regresso, ouviu os passos pesados de alguém que o precedia. Quando alcançou o homem, reconheceu Jean Coggan. Caminharam juntos até a aldeia, até chegarem a uma pequena ruela atrás da igreja que conduzia a choupana de Labantal. Este último fora pouco elevado à posição de sacristão da paróquia e era refém de um terror mortal, aos domingos, quando ouvia sua voz solitária em certos caminhos mais duros dos salmos, por onde mais nenhum homem se aventurava a ir. Então, boa noite, Coggan, disse Oque. Eu vou por ali. Oh! Exclamou o companheiro, surpreendido. De onde lhe vem a brusquidão esta noite, Sr. Oque? Naquelas circunstâncias, seria demasiado ingrato não contar nada a Coggan, que tinha sido de uma lealdade inabalável durante todo esse tempo em que ele sofrerá por Bateba. Gabriel perguntou-lhe: Você consegue guardar um segredo, Coggan? Parece-me que já fui posto à prova e que ele odeia saber. Sim, já o pus à prova e sei. Seja, eu e a patroa pretendemos casar-nos amanhã de manhã. Virgem Santíssima! Não é que eu não tenha pensado nisso, aqui e ali, é verdade que me passou pela cabeça. Mas esconderem-se assim. Enfim, não é da minha conta, e só posso desejar-vos as melhores felicidades. Obrigado, Coggan. Mas garanto-lhe que este grande segredo não é aquilo que eu desejava, e ambos teríamos preferido fazer as coisas de modo diferente se certos acontecimentos não se tivessem oposto à ideia de uma cerimônia feliz. Bateba não queria que toda a paróquia se apresentasse na igreja e se pusesse a olhar para ela. Só de pensar nisso ficava nervosa e tímida, e foi para tranquilizar que decidi fazer antes assim. Compreendo. E suponho que temos de aceitar. E agora, vai à casa do sacristão? Sim. Pode vir comigo, se quiser. Receio que os seus esforços para manter tudo em segredo tenham sido em vão, disse Coggan, enquanto caminhavam. A velha mulher de Labantal vai espalhar a notícia pela paróquia inteira em menos de meia hora. Valha-me Deus, você tem razão, não me tinha lembrado disso, concordou Oque, parando a meio do caminho. Mas creio que tenho de dizer-lhe esta noite, porque ele está a trabalhar longe e parte cedo. Vou explicar-lhe como podemos enganá-la, sugeriu Coggan. Eu bato a porta e peço para falar com Laban cá fora, enquanto você fica escondido lá atrás. Depois, ele sai e você diz-lhe o que tem a dizer. Ela não vai adivinhar o que me levou até lá. Invento 2 ou 3 coisas sobre a quinta e tá feito. Este esquema parecia exequível, e Coggan avançou sem receios e bateu à porta da senhora Tal. Foi a própria quem abriu. Queria dar uma palavra a Laban. Ele não está em casa, e não vai estar antes das 11 horas. Foi forçado a ir a Yalbury no fim do seu trabalho aqui. Mas posso ficar eu com o recado. Não me parece. Espere um segundo. Coggan saiu do patamar para consultar Oque. Quem é o outro homem? Inquiriu a senhora Tal. É apenas um amigo, respondeu Coggan. Diga-lhe que a nossa patroa o espera amanhã às 10 horas. À porta da igreja, sussurrou Oque. Que ele tem de vir sem falha e trazer as suas melhores roupas. As roupas vão denunciar-nos a certa. Advertiu Coggan. Não tenho como evitar, disse Oque. Diga-lhe. Coggan entregou a mensagem.
Ouça bem, ainda que faça sol ou chuva, vento ou neve, ele tem de vir, explicou Janeiro. É um caso urgente, na verdade. Ele tem de servir de testemunha num contrato de partilha de partes que ela tem de assinar com outro lavrador, e é por muitos anos. Aí está, já sabe de tudo, senhora tal. E eu não lhe teria dito se não a amasse tão desesperadamente. Coggan retirou-se antes de ela ter tempo para fazer mais perguntas, e foram direitos à casa do vigário, sem levantar qualquer suspeita. No fim, Gabriel voltou para casa e preparou-se para o dia seguinte. Lide disse Bateba ao deitar-se, nessa noite. Quero que me acordes às 7, amanhã, caso eu tenha adormecido. Mas a senhora acorda sempre antes disso, minha senhora. Sim, mas tenho uma coisa importante para fazer, da qual te falarei na altura devida, e não posso correr nenhum risco. Bateba acordou espontaneamente às 4 e já não conseguiu pregar o olho. Pelas 6, convencida de que o seu relógio tinha parado durante a noite, não quis esperar mais. Foi bater à porta de Lide e, ao fim de algumas tentativas, acordou-a. Mas pensei que era eu quem tinha de acordá-la, disse a rapariga, alarmada. E ainda nem são 6. São, sim. Como podes dizer semelhante disparate, Lide? Sei que já deve ter passado das 7. Vem ao meu quarto o mais depressa que puderes. Preciso que me penteis o cabelo. Quando Lide chegou ao quarto de Bateba, a sua senhora já estava à espera. Ela não compreendia o motivo daquela extraordinária prontidão. Mas o que vem a ser isto, senhora? Quis saber. Bem, vou dizer-te, cedeu Bateba, com um sorriso travesso nos olhos brilhantes. O lavrador Oque vem cá jantar esta noite. O lavrador Oque, e mais ninguém. Os dois sozinhos. Sim. Mas será seguro, senhora, com o que se diz por aí? Alertou a companheira, hesitante. O bom nome de uma mulher é um bem tão perecível que... Bateba riu-se e, corando, segredou algo ao ouvido de Lide, apesar de não estar mais ninguém no quarto. A rapariga ficou pasmada a olhar para ela e exclamou: Valha-me Nosso Senhor, que notícia! Pôs-me o coração aos saltos. O meu também está a bater depressa, confessou Bateba. Mas já não há como evitá-lo. Era uma manhã de chuva, desagradável. No entanto, às 10 menos 20, Oque saiu de sua casa. Subiu a colina. Com esse modo de andar, que se vê num homem quando vai em busca de uma noiva. E bateu à porta de casa de Bateba. 10 minutos mais tarde, 2 chapéus de chuva, um maior e outro mais pequeno, terão sido vistos a sair pela mesma porta e a seguir pela estrada, mergulhada na neblina, que os levaria à igreja. A distância não perfazia meio quilômetro e os dois, sensatos como eram, tinham decidido que não seria necessário levar um cabriolé. Só de muito perto se reconheceriam, sob os chapéus de chuva, os vultos de Oque e de Bateba, de braço dado pela primeira vez nas suas vidas. Ele levava um sobretudo que lhe dava pelos joelhos, ela um manto que lhe chegava aos tamancos. No entanto, embora vestida com humildade, dir-se-ia que rejuvenescera, como uma rosa que se tivesse fechado para ser de novo um botão. A paz devolvera-lhe o tom rosado das faces, e a pedido de Gabriel, ela arranjara o cabelo como usara anos antes, em Norcombe Hill. Aos olhos dele, estava extraordinariamente parecida com a rapariga desse sonho antigo, o que não era assim tão surpreendente, tendo em conta que ainda tinha 23 ou 24 anos. Na igreja, estavam tal, Lide e o pároco e, em muito pouco tempo, foi concluída a cerimônia. Nessa noite, os dois noivos sentaram-se muito calmamente a beber chá no salão de Bateba. Fora combinado que o lavrador Oque se mudaria para a casa dela, uma vez que, de momento, ainda não possuía dinheiro, casa ou mobília digna desse nome, embora estivesse a caminho de todas essas coisas, enquanto Bateba, por comparação, vivia numa abundância das 3. No momento em que ela servia uma chávena de chá, ambos foram saudados por uma salva de canhão, seguida do que lhes pareceu ser uma retumbante fanfarra, à frente da casa. Aí está, disse Oque, rindo. Eu sabia que os rapazes estavam a preparar alguma. Via-se na cara deles. Ele pegou numa lanterna e foi até ao patamar, seguido de Bateba, que cobrira os cabelos com um chaile. A luz iluminou um grupo de homens reunidos na gravilha em frente. Quando viram os recém-casados, gritaram um vigoroso urra,
enquanto o canhão voltava a disparar ao fundo, seguido de uma cacofonia de tambor, pandeireta, clarinete, serpentão, oboé, viola e contrabaixo, relíquias da verdadeira e original fanfarra de Veaterbury, veneráveis instrumentos que haviam celebrado as vitórias de Marlborough, sob os dedos dos antepassados daqueles que agora os tocavam. Os músicos avançaram. Esses rapazes estupendos, Mark, Clark e Jean, estão por detrás de tudo isto, disse Ock. Entrem, meus amigos, venham comer e beber comigo e com a minha mulher. Esta noite, não respondeu o Sr. Clark, em evidente abnegação. Agradecemos na mesma, mas faremos a visita numa altura mais apropriada. Contudo, não podíamos deixar passar o dia sem uma nota de admiração. Se pudessem enviar uma gota de algo à casa de Warren, era uma alegria. Uma vida longa e felicidade ao nosso vizinho Ock e à sua bela noiva. Obrigado, obrigado a todos, respondeu Gabriel. De comer e de beber será levado à casa de Warren. Passou-me pela cabeça que íamos ser saudados, de uma forma ou de outra, pelos nossos velhos amigos, e era isso que dizia agora mesmo a minha mulher. Por minha fé, observou Coggan, num tom crítico, virando-se para os seus companheiros. O homem aprendeu a dizer minha mulher com uma naturalidade que nem parece cuinda é menino nas lides do matrimônio. Hein, vizinhos? Nunca ouvi um bom marido, com 20 anos de experiência no ofício, dizer minha mulher num tom tão natural, concordou Jacob Salbubury. Ainda que talvez fosse mais fiel à natureza se o dissesse com mais reserva. Mas tudo virá a seu tempo. O tempo vai trazer a melhoria, concordou Jean, malicioso, com um brilho no olhar. Ock deu uma gargalhada, e Bateba sorriu, o riso já não lhe era imediato, agora. E os amigos foram-se embora. Sim, penso que tudo acabou bem, concluiu Joseph Poorgras, com um suspiro satisfeito, enquanto se afastavam da casa. Oxalá ele seja feliz com ela, embora eu hoje, por mais de uma vez, tenha estado para dizer, como Oséias, neste meu tom profético que é a minha segunda natureza, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Mas as coisas são como são, ainda podiam ter sido piores, e eu sinto-me grato como convém. Meus comentários. Thomas Hardy, de 1840 a 1928, foi um dos grandes escritores do final do século XIX e início do XX, destacando-se tanto na literatura vitoriana quanto no movimento realista. Nascido na Inglaterra rural, suas obras frequentemente exploram o impacto das mudanças sociais e econômicas sobre os indivíduos, especialmente no condado fictício de Wessex, uma recriação literária do sudoeste da Inglaterra. Além de Longe da Multidão Enlouquecida, 1874, suas principais obras incluem Tess dos D'Urbervilles, 1891, e Judas, o Obscuro, 1895, romances que desafiaram as convenções morais e sociais de sua época. Longe da Multidão Enlouquecida, Far From the Madding Crowd, é um dos primeiros sucessos de Hardy e apresenta muitas das características que viriam a definir sua escrita. Uma ambientação profundamente enraizada na paisagem rural, personagens complexos e um destino frequentemente implacável. O romance acompanha a trajetória de Bateba Everdene, uma jovem independente de espírito forte que herda uma fazenda e se vê dividida entre 3 pretendentes. Gabriel Ock, um pastor leal e dedicado, William Boldwood, um fazendeiro próspero, porém obsessivo, e o sargento Troy, um soldado carismático, mas irresponsável. A narrativa de Hardy explora temas como o destino, o amor não correspondido, o orgulho e a vulnerabilidade humana. A personagem de Bateba destaca-se como uma mulher à frente de seu tempo, determinada a manter sua independência em um mundo dominado por homens, embora suas escolhas emocionais a conduzam a desafios e sofrimentos. O contraste entre os pretendentes reflete diferentes concepções de masculinidade e relacionamentos, com Gabriel Ock emergindo como verdadeiro contraponto à impulsividade de Bateba, sendo um símbolo de estabilidade e devoção. Outro aspecto marcante do romance é sua conexão com o ambiente rural, retratado de forma vívida e quase poética. Hardy transforma a paisagem de Wessex em um elemento essencial da trama, reforçando a noção de que a natureza e o destino humano estão intrinsecamente ligados. Seu estilo detalhista e descritivo confere um tom quase cinematográfico à obra, tornando-a uma leitura imersiva e cativante. Embora Ao Longe da Multidão Enlouquecida não seja tão sombrio quanto algumas de suas obras posteriores, ele já apresenta a visão fatalista de Hardy, onde os erros humanos frequentemente levam a consequências irreversíveis. O livro também aborda a condição feminina na sociedade vitoriana, questionando as expectativas de casamento e submissão impostas às mulheres. No geral,
Longe da Multidão Enlouquecida é uma obra essencial para entender o desenvolvimento do romance realista inglês e a evolução da literatura de Hardy. Seu enredo envolvente, personagens ricamente construídos e a reflexão sobre as forças que moldam a vida humana fazem dele um clássico atemporal, capaz de ressoar com leitores de diferentes épocas. Obrigada por nos acompanhar até aqui.